pessoal, nós estamos aqui com mais um programa da TV Tudo Web, trazendo sempre novidades. Hoje nós trouxemos João Bosco. João Bosco, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bom, Débora? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fala um pouquinho da sua trajetória antes da gente iniciar nessa curiosidade de saber o que você fez na vida, o que você faz e o que você está desenvolvendo ainda atualmente. A minha trajetória é muito interessante, porque eu desde pequeno eu sonhava que eu queria trabalhar com a área médica. Eu queria fazer alguma coisa importante na área médica. Eu queria mudar a medicina. Então esse era um sonho desde criança. Só que eu fui estudar na faculdade, eu fui fazer curso de Química. Eu não consegui estudar para fazer medicina, então eu fiz o curso de Química. E aí depois da graduação, eu fiz a graduação aqui em São Paulo, na USP. Aí eu fui para a Escola Paulista de Medicina para fazer a pós-graduação, para ter um conhecimento, me inteirar na área médica. E aí eu fiz o mestrado no Departamento de Biofísica, fiz também o doutorado na Escola Paulista, no Departamento de Biofísica, na área de Biologia Molecular. E aí eu saí do Brasil, eu fui para a Alemanha. Eu vi aí eu mesmo. fiquei bastante tempo na Alemanha. Eu morei um ano em Heidelberg e morei mais de 3 anos em Berlim. Uhum. E aí foi muito decisiva essa fase que eu fiquei na Alemanha, porque moldou exatamente, traçou o destino da minha vida. Uhum. Porque tudo que eu aprendi na Alemanha durante esses 4 anos, eu apliquei, eu trouxe para o Brasil. E um fato muito interessante é que quando eu estava na Alemanha, todos os anos, durante esses 4 anos que eu fiquei lá, eu era chamado para ficar na Alemanha, mas eu sempre tinha um sentimento nacionalista, né, brasileiro, muito forte em mim, que eu queria voltar e fazer alguma coisa pelo Brasil. Então eu voltei como docente do Departamento de Biofísica da Escola Paulista, e aí eu comecei a trabalhar com a parte de genética de doenças. Uhum. E essa é uma parte muito bonita. A gente fazia o diagnóstico de doenças genéticas. Uhum. E isso na época que eu comecei a trabalhar, essa parte é uma parte muito pouco desenvolvida no Brasil. Uhum. Então eu via que, além de ter uma aplicação muito grande na clínica médica, era uma oportunidade de negócio, de empreendimento muito grande. Montar empresas que fizessem isso. Então o que eu fiz foi, eu também comecei a empreender nessa mesma área, nessa área de genética ligada à área médica, oferecendo então as mesmas coisas que eu aprendi na Alemanha, nessa área de diagnóstico, diagnóstico de doenças genéticas, mas na área privada como negócio. Maravilha! E eu acho que assim foi um conhecimento incrível. Até o Brasil ganhou de presente, né? Todo esse conhecimento que você trouxe para cá. Como você disse que na genética ainda era fraco, aqui ou é fraco, né? Essa parte na época de pesquisa. E daí então você começou o quê? Quando você desenvolveu o projeto de Atletas do Futuro. Então, explica o que é isso aí. Esse é um lado interessante, porque eu sempre trabalhei com a parte de genética, né? Mutações são variações que a gente tem no nosso genoma. São pequenas diferenças que eu tenho. Se a gente olhar os nossos genomas, a gente vê uma diferença muito pequena entre um indivíduo e outro. Mas se a gente olhar para as nossas aparências, a gente é muito diferente. Então, geneticamente, a gente é muito parecido, mas essa pequena diferença que a gente tem dá uma diferença muito grande na aparência, se a gente for olhar. E tem uma coisa muito interessante, essas pequenas modificações podem ocasionar doenças. Então, o que a gente estuda no laboratório, quando eu digo que eu trabalho faço diagnóstico de doença genética, a gente olha essas pequenas modificações que podem acontecer no nosso genoma e causar doenças. Mas olha que interessante, aí eu comecei a me preocupar com o outro lado dessa moeda. O lado dessas variações genéticas que a gente tem, que podem ser boas, que podem nos dar alguma predisposição boa. De eu fazer, por exemplo, eu sou um atleta muito bom na área de basquetebol, ou eu sou um atleta muito bom na área do tênis, ou eu sou um enxadrista muito bom.
Então essas variações genéticas que a gente não dá importância para isso. Não dá A gente mesmo. acha que isso é uma coisa que a gente nasceu com isso e a gente nunca deu muita importância para esse lado da genética, que é o lado bom da genética. A gente está aprendendo hoje que a genética ela vai nortear todos os lados da vida humana. Desde o remédio que a gente toma, isso já é uma realidade. Muitas vezes eu posso tomar um remédio vai fazer muito bom para mim e pode ser prejudicial para mim. Prejudicial para você. Então eu preciso saber isso. Ou se eu vou tomar um remédio, pode ser que aquela dose que é preconizada para todo mundo não seja suficiente para mim. Porque eu preciso de uma dose um pouco maior, porque naquela dose, como eu posso metabolizar esse medicamento muito mais rápido, então a dose para mim tem que ser um pouco maior. Então a gente está aprendendo, e isso está escrito no nosso genoma. Então, se eu não posso tomar um medicamento, em que dose. E uma coisa também que a gente acha que vai ser muito importante é a influência da genética na atividade física. Esse é um lado muito importante da genética. Daí você partiu exatamente para esse atendimento, né? Exato, a gente tentar estudar esse lado da genética, mas o lado bom, influenciando então todo o potencial e a capacidade de eu ser um bom atleta. Então por isso a gente criou. Por isso que você criou, foi a criação do projeto Atletas do Futuro. Atletas do Futuro, maravilhoso, né? E agora, por que você criou esse projeto? Foi baseado então nessas diferenciações da genética? Ou... Então, a ideia inicial do projeto era o seguinte: a gente estudar a genética dos nossos atletas de diferentes modalidades esportivas. Então, atleta de basquete, atleta de tênis, a gente mapeou mais de 2.000 atletas brasileiros. Independente de times. Independente de time, independente de modalidade esportiva, atletas de diferentes, das mais diferentes modalidades. Certo. E qual que era a ideia? A ideia era a gente conhecer a genética dos nossos atletas, saber exatamente qual a importância da genética para esses atletas, para eles chegarem onde eles chegaram. Sim. Por que eles se tornaram grandes atletas? Qual foi o impacto da genética para eles terem chegado onde eles chegaram? Então essa foi a pergunta inicial do projeto, mas o objetivo era a gente usar essa informação para usar na criançada. A gente orientar, olha que coisa bonita. Orientar as crianças. Orientar as crianças. No início, logo no início quando a criança, 5, 6 anos, quando ela está começando a despertar para a atividade física e esportiva, a gente orientar. Certo. Então, a gente tem um conhecimento e o que a gente fez foi, na realidade, a gente mapeou o que a gente chama de marcadores que estão lá no nosso genoma e que te dá predisposição para fazer atividade física de força ou de resistência. Certo. Porque, como esse projeto começou há mais de uma década, fazer esse tipo de avaliação não era tão barato. Então a gente começou com uma ideia bem simples, né, de predisposição à atividade de força ou atividade de resistência, e a ideia era usar isso na criançada. Atividade de força e de resistência. Então, porque a força é diferente do que a resistência. São coisas diferentes. Você pode ter força e pode não ser muito resistente. Exato. Então, a ideia é o seguinte: primeira coisa, muito importante, a gente respeitar a vontade da criança. Então, a ideia era saber o que a criança gosta de fazer, em que tipo de atividade física ela se encontra, ela tem prazer. Tá bom, então a criança gosta de nadar. Vamos pegar um exemplo prático. A criança gosta de nadar, então a gente faz essa análise de marcador genético na criança e vê que ela tem um perfil de resistência. Pelos nossos marcadores, a gente viu que aquela criança tem um perfil de resistência. Se ela gosta de nadar e ela tem resistência, então a ideia seria orientar essa criança a fazer longos treinos. Não treino de explosão. Sim. Não treino de 50 metros onde ele tem que nadar muito rápido e muito veloz. Sim. Por quê? Porque ele tem uma predisposição para resistir. Então a ideia é que ele nade bastante tempo e faça treinos de resistência. Por quê? Porque
ele vai ter um resultado positivo. Com certeza. Que vai fazer com que ele continue, que ele na cabeça dele vai interpretar isso como, puxa, eu realmente estou certo, eu gosto de nadar, eu gosto de nadar, eu estou no lugar certo. Ele vai descobrir, né, ele mais, vai descobrir mais sobre ele mesmo. Isso, e na atividade física. Então a ideia era orientar as crianças, fazer com que elas tenham uma aderência à prática, à atividade física, esportiva e continuem praticando, ou seja, que elas comecem muito cedo e pratiquem ao longo de sua vida. Então a ideia inicial era essa. É como se fosse um projeto social. Você orientar as crianças, você trazer essa oportunidade para as crianças. Mas a gente sabia que, obviamente, que quanto mais crianças, mais indivíduos treinando, fazendo atividade física, é óbvio que a gente vai ter mais atletas de elite se despontando. Então era uma ideia inicial, você trazer a criançada, pegar o gosto, descobrir que ela tem essa resistência, que ela tem esse gosto para a atividade física, atividade esportiva. E ela depois, através do teste, ela deslanchar. E a gente sabe que uma população que pratica atividade física é uma população muito mais saudável. Bem no começo do projeto, a gente teve uma surpresa muito grande. Por quê? Que a gente foi, o Chiaretto Costa, ele estava trabalhando na época no time de basquete do Palmeiras. Isso foi em 2013. 2013. 2012, 2013. E nessa época o time do Palmeiras, do qual ele fazia parte, né, como treinador, o time tinha perdido todos os jogos. Eu me lembro. Durante a primeira fase do NBB desse ano. Meu filho Palmeiras foi um sofrimento. Pois é. Aí o Chiaretto Costa chegou e falou assim, professor, será que a gente pode usar esse conhecimento do projeto Atletas do Futuro no time do Palmeiras? Nossa! Aí eu pensei assim, o time tinha perdido quase todos os jogos na primeira fase. Para mim ele era como se fosse um paciente terminal. Então eu falei, vamos aplicar, porque eu ainda achava que estava muito no começo o projeto. Sei. E a gente precisava fazer mais, analisar mais atleta, mas como o Chiaretto veio, me pediu a gente fez a gente mapeou todos os jogadores do Palmeiras, do time na época, e o Chiaretto, junto com o Paulo Corrêa, que é um fisiologista que também trabalha faz parte do projeto Atletas do Futuro, eles mudaram o treinamento dos jogadores, com base no genótipo que a gente determinou. Sim. E aí o que houve foi surpreendente. Nossa. O time ganhou praticamente todos os jogos na segunda fase. O mesmo time, simplesmente eles mudando o treinamento com base no genótipo que a gente determinou. Foi uma surpresa enorme. E uma coisa muito importante que aconteceu foi que os jogadores quase não tiveram lesão nessa segunda fase. Mas então, daí que vocês fizeram isso aí, vocês fizeram todo esse apanhado, essa pesquisa. Aí vocês fizeram um exame. Para fazer isso tem que ter um exame especial, que eu vi eu fiz toda a leitura desse evento seu aí do Palmeiras, né? Fiquei impressionada. Aí começa a tratar como que você desenvolveu esse... Então, esse teste é um teste bastante simples. Ele é um teste não invasivo, a gente pega um cotonete, que a gente faz o que a gente chama de um raspado bucal, a gente raspa esse cotonete por dentro na mucosa da boca, por dentro na bochecha, e com isso a gente extrai o DNA, o material genético do atleta, e faz essa análise. E aí a gente diz, então esse atleta, ele é um atleta que tem predisposição para atividade de força, ou o atleta tem predisposição para atividade de resistência. E com base nessa informação, a gente chama que é um score, que a gente chama. Sim. A gente cria esse score, a gente rotula o atleta como sendo um atleta de força ou de resistência, e com base nisso a gente orienta o treinamento. Então a ideia, ou seja, serve para as crianças, para você orientar a criança logo no início da atividade, desde atividade física, mas também serve para adultos e para profissionais também. Então você fez tudo isso e você não precisou passar medicamento farmacêutico, nada. Nenhum. É mudar o time, mudar o grupo ali de acordo com a resistência que ele tinha. Por aquele que tem mais força aqui, que vai exigir lá, fica lá e distribui. Na realidade, é mudar o treinamento. Porque se a gente olhar o treinamento dos atletas em qualquer modalidade,
treinamento é igual para todos os jogadores. Sim. Não tem uma diferenciação. Não se respeita a fisiologia ou a genética do atleta. Sim. Então, o treinamento que se dá para um ou para outro atleta é exatamente o mesmo. E o que a gente propôs na época, isso em 2013, era você olhar para o atleta e individualizar o treinamento dele, orientado com base no genótipo dele. E o resultado foi fantástico. Você acha que esse tipo de abordagem pode fazer com que as crianças obriguem seus filhos a praticar determinadas modalidades? Né? Os pais. Essa é uma pergunta muito importante, porque em 2013 a gente fez um congresso até para fazer discussão dessa parte genética, da influência da parte genética na atividade esportiva, né? Inclusive do ponto de vista ético. Sim. E aí a gente chamou várias pessoas para discutir, e uma das coisas dos pontos que foi levantado do ponto de vista ético será que se a gente fizer isso, esse tipo de mapeamento da criança, será que isso não vai fazer com que os pais forcem ou obriguem os seus filhos a fazerem determinado tipo de Mas esse teste, ele não diz que tipo de esporte a criança vai fazer. Então, essa é uma coisa extremamente importante. A ideia do projeto e desse teste é respeitar o que a criança quer fazer. Sim. Então, os pais têm que respeitar. Então, é só ajudar a criança a se achar. Entendeu? Então, a ideia é que os pais respeitem a vontade da criança. E respeitando, tá bom, se essa criança gosta de fazer determinado tipo de atividade, vamos orientá-la para que ela tenha sucesso naquela atividade e tenha aderência e continue praticando essa atividade o resto da vida. Nesse apanhado, todo esse estudo entre os jogadores, quando não tinha muito resistência física, que você colocava ele daqui ou dali, eles não sentiam assim constrangidos, então diminuídos, nada disso. Então, essa é uma coisa importante, porque se o time já é um time montado e se o atleta... Vamos pegar o exemplo do basquete. Então, se o atleta ele joga na frente, como ala ou pivô, que são jogadores que jogam na frente, esses atletas são atletas, e a gente mapeou isso, eles são atletas de força. Então, houve casos da gente fazer o nosso score genético de um atleta ala pivô, que deveria ser um atleta de força, e a gente viu que ele era um atleta de resistência. Então, o que fazer? Na verdade, a gente não pode. O atleta sempre jogou nessa posição. A gente não pode chegar simplesmente e mudá-lo. Falar, não, agora você vai ser um armador. Você não pode fazer isso. Ele sempre jogou. Então, e a gente teve, interessantemente, esse tipo de caso. E o que a gente fez? A gente orientou o treinamento técnico do jogador. Então, como ele se comportar na quadra, pensando que ele não é um jogador de força, ele é um jogador de resistência. Ele está no lugar errado, mas ele pode tirar vantagem dessa qualidade dele de resistência. Então, essa é uma coisa muito importante, que a gente conseguiu ter resultado importante, simplesmente orientando a forma do jogador, de como ele jogar, mesmo estando na posição errada. Segundo o nosso score genético, obviamente. Então vocês fiquem ligados que no próximo bloco, daqui a pouquinho, a gente volta com o próximo bloco e ele vai continuar falando sobre esse projeto espetacular.